Olá, pessoal. Hoje, a gente viu nas aulas passadas, né, já estamos trabalhando aí com o módulo Scikit-Learn, né, e vimos na aula passada, estamos trabalhando aí na aula passada com classificação, né, principalmente utilizando lá o dataset do Iris, né, que é um dataset bem introdutório, né, para quem está aprendendo, né, o aprendizado de máquina, e ele é um algoritmo, né, utilizado, é um dataset utilizado para classificação. No caso do Iris, ele não é nem classificação binária, né, ele já é um N-área, vamos dizer assim, né, porque ele é mais de dois, tá? Existe, deixa eu fechar a janela aqui, existe classificação binária, né? Então, a gente vimos, né, nas aulas passadas a aplicação de algoritmos como o KNN, né, que ele analisa, ele calcula a distância utilizando distância euclidiana, né, ou posso configurar isso também, tá? Para calcular a distância entre os pontos e os vizinhos mais próximos, né? Por isso que é o nome K-Nearest Neighbor, né? Que é exatamente essa família de algoritmos aqui, né? Os vizinhos mais próximos. Então, a partir dos vizinhos mais próximos, ele vai falar qual é o tipo daquela classe, tá? Hoje a gente vai para um modelo de regressão, tá? Vamos aqui utilizar um dataset, né, para algoritmo de regressão. E a diferença de classificação e regressão, né? Primeiro que eles estão naquela divisão, né? Que a gente fala sobre aprendizado supervisionado e não supervisionado, né? Por enquanto, esqueçam o não supervisionado, né? Vamos olhar apenas aquela categoria de aprendizagem de máquina, né, supervisionada. E aí, se a gente olhar o supervisionado, ele tem duas tarefas, né? Então, ali o aprendizado supervisionado ele é dividido em duas tarefas. A classificação, que é o que a gente vem aprendendo, né, nas últimas aulas, e o outro é a regressão, tá? E o que é a regressão precisamente, né? Se na classificação eu, a partir, né, de tabelas, né, tabelas não, de colunas, né, com atributos preditivos, eu encontro um atributo alvo que ele é discreto, né? Pode ser 0 ou 1, é fraude ou não é fraude, é spam ou não é spam, é cachorro ou é gato, né? A regressão, ele já é valores, até acabei de ver aqui, ó, valores contínuos, tá? Então, se a classificação, o atributo alvo, ele é discreto, né? Na regressão, o valor é contínuo, tá ok? Então, um exemplo de onde eu posso aplicar, né, algoritmos de regressão. Ele dá até alguns exemplos aqui, né? Eu não entendi muito bem esse primeiro aqui, mas, por exemplo, preços, né? Eu posso baseado... Professor, Oi, desculpe interromper de coração. Você tá agora que eu tá me vi. gravando? Não, agora que eu vi. Ah, professor, valeu. Opa, obrigado. Compartilhar, eu sempre dou dessas, né? Agora, deu certo aí? Professor, já está projetando? Agora Agora foi. sim, beleza. Bom, então, né, eu estava explicando aqui os algoritmos de classificação e os algoritmos de regressão, né? E aqui nos algoritmos de regressão, até aqui na documentação do Scikit-Learn, né, ele dá aqui alguns exemplos, igual ele dá exemplos aqui de algoritmos de classificação, ele deu alguns exemplos aqui de
de aplicações, né, de domínio onde eu posso utilizar. E aqui ele está falando, né, de preços de produtos, né, fazendo uma tradução aqui, preços de produtos. Então, baseado nas características, né, de um produto, eu posso, de certa forma, inferir, tá? Inferir aproximadamente, a não ser que seja um modelo muito bem treinado, né? E ele consiga, com o mínimo de erro possível, né? Acertar o preço, tá? Mas ele dá uma estimativa de preço, baseado nas características, tá? Então perceba o seguinte, né? Então, eu olhando ali as colunas preditivas, né, de um dataset, num algoritmo aí de regressão, num dataset para tarefa de regressão, tá? Eu consigo estipular um valor, por exemplo, tá? E esse valor ele está dentro aí de um range, né, de um intervalo qualquer, tá? Então é muito importante vocês conseguirem, de certa forma, aqui agora, identificar, né, a classificação, que ali é valores discretos, né, da regressão, que são valores, né, lá, contínuos, né? Então são atributos valorizados, avaliados, né, de forma contínua, ok? Bom, eu peguei aqui um dataset, tá? Ele chama Insurance, né? Que é mais ou menos o seguinte, tá? Vou tentar abri-lo aqui. Baseado nas características de uma pessoa, né? A sua idade, o sexo, aqui é aquele índice de massa corpórea, né? Aqui se ele é a idade dele, né? A idade está aqui, mas aqui é o está categorizado, né, por adolescente e por aí vai, né? Se ele é fumante ou não e de qual região ele é, eu vou tentar prever o valor de um seguro de saúde para essa pessoa, tá? Esse charges aqui, uma tradução assim não consigo imaginar, né? Mas aqui seria o nosso essa coluna aqui seria o nosso atributo alvo, né? O que a gente quer predizer, tá? Esse charges. Então, baseado nessas características, tá? Aqui de idade, sexo, índice de massa corpórea, né? Cara, não consegui entender isso aqui ainda. Se é fumante ou não e a região, tá? Ele vai tentar predizer um valor aqui pro nosso, um valor de seguro, tá ok? E aí vocês podem me perguntar, mas professor, e para avaliar, né? É as mesmas métricas de avaliação que a gente viu na aula passada, matriz de confusão, né? Curva ROC, não, tá? Aqui para os algoritmos de regressão, a gente não usa o que a gente viu na aula passada, tá? Nós usamos ali cálculo de erro médio, tá? Então são outras métricas de avaliação que eu vou mostrar para vocês, tá ok? Eu gostaria, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir um arquivo que ele mostra exatamente, não sei se eu vou conseguir, ele está aqui na minha área de trabalho. Deixa eu só achar a figura. Será que ele nem está aqui? Eu acho que não. Então ele deve estar no meu downloads. Olha, cadê? Será que eu perdi ele? Não é, ele não é JPG, ele é um GIF. Nossa, eu não sei onde eu salvei. Tá. Bom, depois aí eu mostro certinho. Vou ver se eu encontro ele aqui na internet. Acho que fica mais fácil, né? Bom, então vamos lá. Nosso modelo de regressão aqui.
Então a primeira coisa que eu vou fazer, então eu já tenho o dataset, o que que eu vou fazer, né? Vou fazer as importações, tá? Então eu vou fazer as importações do Pandas SPD, que eu preciso ler, né? Eu tenho que trazer esse arquivo que está aqui, né? Eu tenho que trazer ele num formato para o meu programa, tá? E aí quem faz isso é o Pandas, tá? Eu vou importar, talvez, né? Vou aqui, ó, import, aliás, from matplotlib.pyplot s plt. From não, né? Import matplot, tá faltando um P a mais aqui. A princípio é isso, né? Vou trazer aqui também. Bom, a princípio é isso. Vamos só importar essas bibliotecas mesmo. E aí depois, à medida que for precisando, tá? Então vamos lá. A primeira coisa então que eu vou fazer aqui é fazer a leitura do dado, né? Então eu vou abrir um novo código aqui. Vou criar uma variável df de dataframe, tá? Aonde eu vou pedir para o meu PD read, né, CSV, eu vou ler esse meu arquivo aqui, tá? Então vou botão direito, olha lá, copy path, né, copio o caminho, vou copiar e a princípio só vou ver se deu tudo certo, né? Print a variável df para ver se deu tudo ok e realmente, né, ele leu o meu arquivo aqui. Beleza, ó, tá lá, exatamente. A gente já começa, né, a ter algumas ideias aqui do nosso dataset, né? Então já vimos aqui as colunas, mas a gente percebe que, né, ele tem 7 colunas, como nós já vimos aqui, contabilizando o charts, né, que é a nossa coluna alvo, né? Mas ele tem aqui um total de 1.338 linhas, tá? É um dataset pequeno até, né? Perto de outros aí que existe na internet, né? De vários outros que existem na internet. Esse dataset é até pequeno, tá? Beleza, então a gente já viu aqui que o Pandas, né? Ele trouxe o arquivo para dentro do nosso script aqui, né? Então vamos fazer aí algumas inferências, né? Acho que tem um carinha a mais aqui. Code. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar aqui, ó, df.info. Vamos ver vamos ver se tem dados faltantes, né? E quais são esses tipos de dados, tá? Então df.info, ele vai mostrar aqui para mim, olha lá, as mesmas informações, tá? Que eu tenho 1.338 e aqui, ó, percebam que não tenho nessa coluna aqui, ó, eu não tenho dados faltantes, né? Então, menos mal, deu certo, né? Então a gente tem aqui, não vai precisar trabalhar ali com aquela parte de pré-processamento de dados, aonde vai ter que ou decidir se vai remover coluna, se vai remover linha, né? Então não vamos precisar nos preocupar com essa situação. Mas, em compensação, nós temos aqui, ó, algumas colunas, né, que elas não são numéricas, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, nós temos algumas colunas, né, ó, como o sexo, se é fumante ou não, qual é a região, tá? São valores que eles não são numéricos. E para a maioria, né, para a maioria dos algoritmos, né, de aprendizado de máquina, tanto classificação, regressão, clustering, né, são algoritmos que eles vão, de certa forma, né, trabalhar com modelos matemáticos. E modelos matemáticos, né, envolvem números, tá? Mas não envolvem caracteres, tá? Então, o que a gente também vai aprender hoje é o que? Transformar essas colunas, né?
que são alfanuméricas em números, tá? Existem estratégias, né, para transformar essas colunas, né, que são aqui do tipo, ele não fala string, né, ele fala object, tá? Então a gente vai transformar essas colunas que não são numéricas, né, em numéricas. Volto a dizer, a maioria, né, dos modelos de aprendizado de máquina, eles não são bons quando envolve, né, caracteres, strings, objetos, né? Então eles não têm um bom desempenho com isso. E aí a estratégia é o quê? Né? É eu transformar essas colunas, né, que são strings, que são aqui definidas como object, tá? Em colunas que possuem número, tá? E vamos fazer isso agora. Não, por enquanto ainda não. Vamos aprender um pouco mais do nosso dataset aqui, tá? Vou abrir de novo aqui, ó, uma parte de código e aqui vou olhar o método describe. Não sei se vocês lembram aqui do describe, né? Ele é aquele que dá os nossos insights estatísticos, né? E a primeira coisa que eu já falo para vocês é: percebam que a quantidade de colunas que está aqui não é a mesma quantidade que está aqui, né? Por quê? Porque ele não consegue tirar dados estatísticos, né, de atributos de colunas do tipo object, tá? Ele não consegue fazer, né, tirar ali informações estatísticas de colunas que, né, não são numéricas, ok? Então pode ver que o smoker, região, né, e o sexo não estão aqui por causa que ele não consegue, tá? Então tá lá uma contagem, todos iguais, como a gente já viu. Qual é a média? Ó, a média de idade é 39 anos, né? Tem uma variabilidade, ó, de 14 anos, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então aqui, ó, a gente já vê, né? O menor idade, né, é 18 anos, a maior idade é 64, tá? A gente vê aqui, ó, que 50% dos dados, né, são de pessoas de menor do que 39 anos, tá? Então, ó, 50% dos dados são de pessoas que estão com 39 anos ou menos, tá? 75% dos dados, né? 75% daquelas 1.338 linhas, né? Tem ali abaixo de 51 anos de idade, tá? Aqui o índice de massa corpórea, a gente vê aqui, ó, que 50% dos dados, né, está no valor de 30, né? E 75% dos dados está abaixo de 34 e por aí vai, né? Aqui só esse children aqui que eu não consegui entender muito bem, mas olha lá, o menor valor é 0 e o maior é 5. Será que é filhos? Acho que só se for a quantidade de filhos, então, né? Pode ser. E aqui, então, eu tenho uma variabilidade até grande, né, ó, de 12 mil, né, em relação à média, tá? Então a gente vê aqui que não tem uma distribuição totalmente, né, seguindo uma normal, né? Mas vamos lá, aqui já começo a ver, né, alguns detalhes importantes, algumas questões, né, que podem ser levantadas logo à frente, tá? Bom, vamos lá. Então a gente já fez aqui essa análise do nosso dataset. Vamos transformar então, né? Vamos seguindo agora o KDD, né? Lá na parte de pré-processamento, nós não temos ali então dados faltantes, não precisa se preocupar com isso, né?
mas a gente precisa transformar alguns dados, né? Exatamente aqui, ó, nosso BMI, smoker e região, né? Existe uma estratégia, né? Aqui no Scikit-Learn, sklearn, deixa eu até lembrar agora também que eu não lembro, né? sklearn pontos, acho que é pré-processing, import label encoder. E o que o label encoder vai fazer, pessoal? Ele simplesmente vai fazer o seguinte, ó. Ele vai vir aqui em sexo e vai falar o seguinte: quantos valores diferentes eu tenho para sexo, né? Então, eu vou rodar isso aqui, vou rodar depois desse cara aqui, ó. Vou criar um outro código. Se a gente vier aqui, ó, df na coluna sexo, né? Quantos valores diferentes? Então, existe aqui, ó, o value counts, que é que nada mais é do que uma funçãozinha que vai falar assim, ó, quantos valores diferentes eu tenho para a coluna sexo. Ele vai falar para mim que tem o quê, né? Eu tenho praticamente dois, tá? Que é masculino e feminino, e aqui ele já está falando para mim, ó, eu tenho 676 valores, né, para masculino e 662 para feminino, né? Mas basicamente, olha lá, ó, ele mostra para mim que eu tenho, né, uma quantidade e está bem distribuído, tá? Então você pode ver aqui que é quase 50% para cada lado, né? Poderia, deixa eu ver, acho que tem gente querendo entrar. Ficaria ruim, né, se tivesse uma quantidade meio desequilibrada, né? Porque aí ele ia aprender, o nosso algoritmo aí de regressão, ele ia aprender muito bem, né, para um dos sexos, onde tivesse uma maior quantidade, e ele não ia aprender tanto do outro, tá? Bom, mas então aqui, ó, eu tenho o quê? Duas classes, tá? Eu tenho duas classes para o atributo aqui sexo, tá? Então o que o label encoder vai fazer? Ele vai transformar esses dois valores em dois valores inteiros. Então, talvez, né, ele vai transformar aqui, ó, o male em 0 e o female em 1, tá? Vou importar aqui só para ver, né? Então já vamos transformar, tá? Vou criar aqui um novo código, vou chamar aqui uma variável de LE, né, que é a abreviação de label encoder, tá? E aí eu vou trazer aqui, ó, label encoder. Ele tem parâmetros também, tá, pessoal? Mas eu não vou mexer com isso agora, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, que o meu data frame sex vai receber o que? O meu label encoder, né? Ele tem aqui uma função fit transform, que é o que? Aprende, para ele codificar, primeiro ele tem que aprender, tá, pessoal? Para ele transformar isso aqui em código, né? Em valores numéricos, tá? Ele precisa aprender, tá? Então, por isso que é fit e transform, tá? E aí eu vou falar o seguinte, quem que eu vou passar? O meu df sex. Então ele vai sobrescrever, né? Ao mesmo tempo ali que ele tem aqueles valores, eu estou passando aqueles valores para a função, o retorno da função já vai ser colocado aqui na coluna, tá? Vai ser subscrito, ok? Então, se eu pedir, né, posteriormente para exibir, né, vou exibir o meu data frame inteiro, tá? Percebam o seguinte, olha lá, ó. Antes o sexo não era male e female, né? Agora tá 0 e 1, tá?
Então eu transformei, né? Ele primeiro aprendeu, né? O label encoder aprendeu que, não, aqui só tem dois valores, tá? E aí esses dois valores o que a gente vai fazer? 0 e 1, tá? Então, basicamente isso. Agora o que vai acontecer? A mesma coisa aqui, né? No Smoker e no Region, né? Não sei como fala, a gente também vai transformar em números, tá? E aí, ó, a gente pode até usar, olha lá, o DF no atributo Smoker, LE.fit transforme. Quem que eu quero fazer? Na própria coluna, né? Então tá lá, ó, Smoker. E já vou aproveitar para fazer também o do região. O região eu não sei quantos valores tem, mas pelo que eu estou entendendo aqui, não. Aqui eu acho que vai ter 4 valores, ó. Southwest, Southeast, né? Não sei se é essa pronúncia, tá? Então ele já tem, eu acredito aqui que ele tem quatro regiões, tá? A gente pode até ver isso aqui, ó. Vamos pedir para mostrar também, né? Ctrl C, eu vou dar um Ctrl V para mostrar os dois, tá? E aí a gente já aproveita para ver se tá balanceado, né? Ele mostrou só o primeiro, né? Eu teria que vou criar um outro código aqui. Vou rodar. Olha lá, ó. Então, tem lá, ó, esses 4 valores, tá? E eles estão praticamente balanceados, né? Aqui tem um pouquinho mais, né? Mas ainda assim eles estão equilibrados em valores, tá? Não está desbalanceado, né? E aí então, ó, region, tá faltando um F aqui, ele vai fazer o quê? le.fit underline transform. E aí eu vou pegar a mesma coluna, né? Region e transformar. Então agora, ó, o que a gente vai ver? Uma mudança aqui nessas duas colunas, né? Do meu data frame. Agora não vai ter mais yes e no, vai ter valores, né, numéricos, assim como também o região, né, que também vai ter valores numéricos. Aqui provavelmente vai preencher de 0 até 3, né? Aqui vai preencher de 0 e 1, assim como fez com o sexo, né? Então vamos ver, lá, ó, exatamente isso, tá? Então perceba que a gente transformou nossa base de dados aqui, né? Agora só temos valores numéricos, né? E isso é ótimo para para os nossos algoritmos, né, de classificação, de regressão, agrupamento, né? Eles são bons para criarem modelos matemáticos, né? E modelo matemático você trabalha com números, você não trabalha, né, com letras, né? Então, por isso é importante transformar, tá, esses valores em números, ok? Bom, vou aproveitar aqui e vamos tentar fazer algum gráfico, né? Vou fazer aqui um gráfico de um plot, né? Era kind. Vou fazer aqui um gráfico de frequência, né? Olhando aqui os valores, vamos ver a frequência das idades, né? Então vou ver aqui, ó, passando, vai ser esse mesmo, né? E aqui, ó, DF. Vamos ver como é que tá a distribuição das idades, né? Então tá lá, ó. A gente tem aqui
bastante pessoa, praticamente 200, né, ó, pessoas aqui nesse lado aqui do 20 anos, né? Então tem mais pessoas jovens, né? Tem mais pessoas jovens do que o restante, né? Ó, de 30 para cima, né? Não tem tanto. Eu acho que ele tem um atributo aqui chamado. Deixa eu ver se tem bias. Não, não tem. Que ele, de certa forma, ele. Deixa eu ver o que ele tem aqui, só para eu. Não, não. Eu queria reduzir ali esse intervalo, né? Ele está de 10 em 10, eu queria aqui reduzi-lo para um valor menor. Bom, mas aqui na documentação eu não estou enxergando, né? Bom, para não tomar muito tempo, a princípio eu não encontrei mesmo, tá? Mas dá para ter uma ideia aqui sobre como está a distribuição dos dados, ok? Então vimos aqui que tem um começo, né? Tem um começo não, né? Tem uma boa quantidade de pessoas com 20 anos, né? E depois das demais idades. Se eu fizer um value, só para ter certeza, né? Vou fazer um value accounts aqui de age, tá? Ponto, value, underline, counts. Só para a gente ver como que tá essa distribuição. Vai sair um número bem alto, né? Mas eu tenho, por exemplo, olha lá, 69 pessoas com 18 anos, né? Olha lá, entre 18 e 19, ó, só aqui totalizando dá 100 um monte, né? Mas, enfim, ele vai pegando mais ou menos pela ordem, ó, não dá pra... Deixa eu ver se eu consigo ordenar aqui, né? Sorte values. Opa. Eu acho que ele tem um atributo aqui, ascending true. Mas ele ordenou os valores, né? Agora que eu vi, ele ordenou os valores. Então ele fez ordem crescente pelos valores, né? Então olha lá, a idade de 64 tem 22 registros, né? E aí de maior quantidade, olha lá, ó, de 68, 69, de 20 anos de idade tem 29 pessoas. Tá. Beleza, era isso aí mesmo. Então está correto. A gente poderia ver um que eu acho, né? Para quem lembra aí de programação, lembra quando o professor dava aquele exercício para você fazer um programa que calcula o índice de massa corpórea de uma pessoa, né? E aí você calculava e depois você tinha que falar se a pessoa estava, né? Qual era como é que estava o estado corporal da pessoa, né? Eu lembro, pelo que eu lembro, né? Eu acho que era até 25 era normal. Acima de 25, pelo que eu me lembro, né? Já era considerado obeso ou tinha um outro grau ainda, né? E olha só a média, né? Ali, ó, olhando a média, ó, tá dando 30. Então quer dizer, praticamente aqui, ó, o 25, né, 75% das pessoas aqui, elas já são consideradas obesas. Eu vou até conferir aqui, né, índice
de massa corpórea. Aqui, ó, legal. A gente tem uma tabela aqui. Tem uma outra. Abrir imagem na nova guia. Não vai dar para ver muito bem, né? Vamos ver essa outra imagem aqui. Bom, não está muito bom, mas olha o seguinte, né, lá, ó. 25 é peso normal, né? 24,9 é peso normal. De 25 é aqui, ó, é excesso de peso, obesidade e obesidade extrema, né? Então, olhando no nosso dataset aqui, ó, a gente vê que, né, 75%, eu estou falando 75% porque é o contrário aqui, tá, pessoal? Então a gente vê que, ó, só 25% está abaixo, vamos dizer assim, né? Tá peso normal, tá? Mas a maioria, ó, 75% tá acima do peso. Então, com certeza, para essas pessoas aqui, né, para um seguro de saúde, né, avaliando o índice de massa corpórea, vai aumentar. Então, deve ter alguma relação, tá? E aí, um outro ponto que a gente pode ver, vamos ver como é que tá essa distribuição, então, né? Vou abrir aqui, né, para o BMI. Opa, BMI, DF. Lembra que o DataFrame também ele tem, olha lá, ó, um método chamado plot, né, que permite eu já exibir, né, plotar gráfico, tá? Vou chamar aqui um histograma também, só para ver como é que tá. Aqui tá distribuído os dados, né? Mas perceba o seguinte, olha lá, ó, a média, né? A média ainda tem uma boa quantidade de pessoas, né? Com valores, com índices de massa corpórea menor, tá? Mas a maioria lá, ó, pode ver que se estende, né? Se estende para valores maiores. E tem até um de 50 aqui. Não sei não se não for um outlier, né? Talvez pode ser um outlier. Vamos ver como é que tá esses pontos, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, df.bmi, a gente vai plotar um kind, que era os pontos, né? Scatter. Tá. Não, aqui vamos fazer o seguinte, então. Já que eu importei plt.scatter, vamos fazer uma relação do seguinte. DF, que é o BMI, pela idade. Vamos ver como é que tá. plt.show, né? .show. Deixa eu inverter aqui, talvez fica um pouco mais fácil de enxergar. Vamos melhorar aqui, né? plt.x xlabel é igual. Aliás, não. É a idade que é o que eu tô. Não, x é a idade e plt.idade
label é massa corporal. Mesmo assim, tem uma pessoa... Bom, a maioria aqui tem uma parte dos jovens, né? Mas tem jovens aqui também que estão... Até a gente consegue identificar aqui, ó, que a pessoa que tem o maior índice de massa corpórea, ele é jovem, né? A pessoa que tem a maior índice, né, dentro que a gente encontrou lá, né, que era quase 50, não sei não se não for outlier isso, né, a gente também tem que se preocupar, mas pode ver que aqui, ó, os 3 maiores, eles têm menos de 30 anos, né, então tá aqui, ok? E a gente vê, não sei, né, talvez parece que tem uma concentração, né, bom, não vou fazer uma inferência talvez meio... deixa pra lá. Bom, avaliando, né, esses gráficos, então, pessoal, perceba que a gente começa a ter alguns insights, né, algumas ideias, algumas informações, tá? Bom, vamos gerar um modelo a partir disso, né? Vamos ver como é que está o nosso modelo, avaliar o modelo. Às vezes a gente tem que fazer alterações nesses dados, né? De forma alterar as escalas, fazer uma padronização ou uma normalização, tá? Então vou aqui da biblioteca do sklearn. Existe um pacote model... o model selection vai trazer o import, o teste, train test split, e from sklearn ponto linear model import linear regression. O que é o modelo de regressão linear? Vou até clicar aqui para executar, pessoal. O que é um modelo de regressão linear? Né? Nada mais, ele vai criar uma função, ele vai criar uma expressão matemática, tá? No qual ele vai traçar uma linha dentro da... vai traçar uma linha que melhor se ajusta às colunas do dataset. Deixa eu pegar aqui, ó, modelo de regressão não é logística, mas linear. Deixa eu achar aqui alguma imagem. Tinha algumas imagens aqui, ó. Nossa, essa aqui é perfeita. Se eu conseguir abrir ela aqui com uma... Bom, não está muito bom, mas... Imagine que essas bolinhas são os dados, né? Diante aqui de 2 dimensões, tá? Diante de 2 dimensões. Percebam que, é claro que no nosso modelo aqui, a gente não tem 2 dimensões, né? Olhando ali a quantidade, a gente, se for ver, a gente tem 7 dimensões. Né? Aliás, 6, né? Porque uma é um atributo alvo, tá? Então ele vai analisar a que melhor se ajusta diante desses 6 atributos, tá? Mas aqui ele está fazendo, ó, diante de 2 atributos, tá? E perceba o seguinte, ó, então eu tenho esses pontos no qual são, né, o encontro da linha X com um eixo Y, né? O meu eixo X e meu eixo Y. E aí o que a modelo de regressão, né, ele vai fazer? Ele vai traçar retas, diversas retas, diante desses pontos e avaliar todas essas retas. A reta que tiver, né,
o menor erro, tá? E o que seria o menor erro? Seria a distância de cada ponto desse, tá? Ó, por exemplo, vamos pegar esse primeiro, a gente analisa a distância desse ponto até a reta verde, tá? Depois, a distância desse segundo ponto até a reta verde. Traça uma perpendicular aqui, tá? E assim sucessivamente, até chegar no último ponto e ele vai analisar a distância, né, do último ponto até a reta verde. Nisso, ele vai calcular o erro, né? O erro nada mais é do que essas diferenças, né, da distância do ponto até a reta. E lógico, isso vai dar um valor, né? Feito isso, ele vai traçar uma nova reta e vai depois calcular as distâncias que vai dar o erro. A reta que tiver o menor erro é a melhor função, né? A melhor equação para essa situação, tá? Para esse modelo aqui de regressão. Tá? Então o que ele faz nada mais é do que ficar criando diversas retas aqui e ver qual é a melhor, a que tem o menor erro. Tá? E aí você pode me perguntar, mas qual é a equação que ele vai criar, né, vai gerar com tudo isso? Tá? A função que ele, a equação que ele vai gerar, deixa eu ver se eu estou bom de markdown ainda, né? Eu acho que é isso aqui. Nada mais é do que o meu y, né, é a minha variável b mais a minha variável a multiplicada por x. Tá? Então, quem seria esse x aqui? Nada mais é do que algum desses atributos, ou é a idade, ou é o BMI, né? O A e o B é o que vai ser calculado pelo modelo, tá? E o meu Y é o que ele vai tentar predizer, ok? Então, a equação que ele vai gerar no final de tudo, nada mais é parecido com uma função, a função linear, né? Porque ele não traça uma linha, né? Não é uma linha que ele traça nos pontos. Então isso tem muito a ver com uma função linear, né? Se eu mostrar aqui para vocês, né, imagens, olha lá, uma função linear nada mais é do que traçar uma linha, mas o que ele testa, você pode ver que é as várias angulações dessa linha, tá? Que é o AX, né? Só para lembrar aqui, é o AX mesmo, né? Que mostra ali a inclinação, não vai falar aqui, né? Que mostra a inclinação da linha, da reta, tá? Bom, vou abrir aqui então um novo código. Perfeito. Então, visto isso, né? Vamos separar aqui agora o x e o y, né? Então, o meu x nada mais é do que o meu df, né? O que eu vou fazer? Tá? Vou fazer o seguinte, ó, vou dar um drop na coluna charts. E o que vai sobrar? O x, concorda? Eu estou dando um drop aqui, ó, né? Vou dar um drop, vou descartar quem? A coluna charts. E aí eu especifico aqui que é o eixo, acho que 1 é coluna, acho, né? Não lembro. Vamos ver aqui só para ter certeza, tá? Vou pedir para printar o X. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai mostrar, olha lá, ó, age, sex, massa corpórea, quantidade de filhos, se é fumante e a região. Pode ver que ele não mostrou o charges, ó, tá? Então eu dropei, né? Descartei, tá? E aí o restante, né?
o resultado desse descarte eu armazenei na minha variável x. É claro que se eu printar aqui minha variável df, ele vai ter, né? Só vou comentar aqui, mas o meu df continua tendo a coluna charges. Olha lá, ó, ok? Então é o resultado aqui do descarte, né? Vai para x. Então por isso que eu fiz dessa forma. E o meu y, tá? Nada mais é que o meu df, mas aí ele é apenas o charges, certo? Então se eu pedir para mostrar aqui, ó, o meu y, a gente vai ver só a coluna charges. Olha lá. Ok? Então fiz a separação aqui do nosso conjunto aqui, né? O x possui as variáveis previsivas, né? Preditórias, tá? Características, tem um monte de nomes, né? Que para quem estiver estudando aí, tem um monte de nomes aqui que descreve o x, tá? Assim como também tem um monte de nomes que descreve a coluna y aqui, que pode ser coluna alvo, coluna target, rótulo, label, tem um monte de nomes aí na literatura, ok? Então vou rodar eles aqui, beleza. Então o meu x tem lá as colunas das características e o meu y tem a coluna que eu quero predizer. Bom, e aí eu vou separar agora, né? Vou fazer um primeiro teste, né? Vou separar aí em x, x treino e x, eu já não lembro mais se x teste, y, eu não lembro a ordem, e y teste. Vamos só ver aqui, train teste. Ele não vai mostrar aqui que ele retorna, só para eu ter uma ideia, porque eu já não lembro mais. Mas enfim, né? Então vamos lá, x, o meu y, e eu vou falar o seguinte: o tamanho do meu treino, eu vou dar um tamanho maior, tá? Vou colocar aqui para ele 90% de treino. Ele vai mais treinado que, né? E o shuffle já é igual a true, então vou deixar por isso mesmo, tá? Então vou rodar essa pessoa aqui, beleza, né? Vamos ver como é que tá então. Print x treino, lembra do atributo shape, e o meu y treino. Vamos ver quanto que tá aqui. Eu pedi para mostrar, né? É ponto shape aqui. Deixa eu corrigir, né? Vamos colocar outra célula que é melhor, né? Senão vou ficar repetindo toda hora isso aqui, é ruim. Então vamos ver como é que tá o treinamento, né? Vamos ver como é que tá o formato, olha lá. 1204 linhas, né, por 6 colunas. E aí, 1204 linhas, não tem nenhuma coluna, né? Aliás, é uma só, né? Ok? E aí, então, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Esse ponto values, tá, pessoal? Ele converte aqui, ó, para valores do NumPy, tá? Aonde ele trabalha melhor, ok? Então, até uma boa prática aqui, ó, já que é tudo número, né? E o NumPy é para computação de alto desempenho, tá? Então, beleza. E aí agora eu vou ver quanto que eu tenho, né? Print y, aliás, x teste e y teste. Vou rodar aqui. Opa, ponto shape. Para eu saber quanto que tem, né? Ponto.
eu só tenho 134. Depois eu vou ter que acabar aumentando um pouco mais esse treinamento aqui, vamos ver como é que vai ser, né? Então agora, o que que eu vou fazer? Então agora eu vou criar o meu classificador, né? Então eu vou chamar aqui, ó, Linear Regression, né? E detalhe, tá, pessoal? Ele tem alguns parâmetros, tá? Não conheço muito ele, né? Então também não conheço muito os parâmetros aqui. É claro que deveria estudar um pouco mais sobre ele. Eu só sei que ele faz, né, a criação das retas, né? Mas a princípio, para comparação aqui, para calcular para conhecer os hiperparâmetros dele, eu não conheço, tá? Então, eu vou criar uma variável aqui chamada LR, tá? Abreviação de Linear Regression, ok? Então, criei ali uma instância dele. Então, vamos treinar, né? Então, vou falar o seguinte, ó, LR.fit vai receber o quê, né? O meu X treinamento, é treino, e o meu Y treino, tá? Vamos ver aqui, ok, né? Se eu não me engano, ele já tem um L, eu acho que ele tem um score aqui já. Não, é ponto. Eu posso calcular aqui, ó, como que ele foi no treinamento, né? Vamos ver aqui como ele foi no treinamento, né? Qual é a pontuação dele no treinamento? Ele atingiu, ó, no treinamento, né, 75%, tá? Vamos ver como é que ele vai ficar agora nos dados de teste, nos dados que ele não conhece, né? Aqui eu estou fazendo a pontuação dele nos dados que ele conhece. Opa! Né? Pedi aqui para mostrar a pontuação dele jogando o mesmo conjunto de dados, né? Então, aonde ele treinou, ele teve um desempenho, né, de 75% aí, vamos dizer, né? Aqui você vai falar assim, ó, mas 75% do que, professor? Você fala que ele acertou assim muito bem? Não, né? É uma métrica de avaliação de erro, tá? Que isso aí eu não sei se vai dar tempo de explicar hoje, tá? Mas talvez eu mostre para vocês. Aqui ele calcula o que ele chama ali de erro quadrado, tá? Existem outros, vou mostrar aqui para vocês. Aquele da distância dos pontos que eu falei aqui, né? Ó, aquele da distância dos pontos que ele calcula, a diferença de cada um desses pontos, e depois soma tudo e vê um total, é a média quadrada do erro, alguma coisa assim. Depois eu vou dar uma olhada ali. Então vamos ver. Agora vou fazer o seguinte, né? Vou fazer o mesmo LR score, que é a mesma coisa que o predict, né? Só que o predict ele vai retornar aqueles valores preditos, né? Vamos até fazer aqui então, só para talvez não ficar confuso, né? Então x teste, y teste. E aí, ó, eu vou colocar numa variável aqui, ó. Então, y predito. Vou, de certa forma, aqui. LR predict, xtest. Deixa eu ver aqui aonde que eu estou errando. LR. Será que não é predict? Acho que é transform. Acho. Deixa eu só ver aqui. Não.
Predict mesmo. Por que que ele... Ele está falando que ele tem mais um parâmetro. Vamos para a documentação, né? Agora eu fiquei curioso. Vamos lá ver o que que ele... linear... Olha os vários algoritmos que tem, né, de regressão linear. Tá, pessoal? Então, cada um é uma forma diferente, né, de resolver o problema. Vamos olhar aqui. Fit. Será que é só o score mesmo? Aqui, reg, predict. Não, mas esse modelo laço. Bom, então eu não sei aqui o que que ele está falando, né? Desse terceiro parâmetro, que eu não sei o que é. Ah, eu estou colocando Y, né? Que burrice, né? Então, você acha, vai predizer com o Y, né? Com o valor alvo. E aí agora a gente faz uma comparação, né? Vamos, sei lá, fazer um print aqui do que foi predito, Y predito, e aí depois a gente faz um print do Y teste, né? Vamos ver aí uma diferença que... Então, vamos lá, né? Ó, o primeiro aqui, ó, ele preveu, né, um valor de seguro de 33.842, tá? Unidades monetárias aí. Foi o que ele previu. E né, o real era 23 mil. Então, de 33 para 23, né? Então, a gente já fazendo uma conta aí, já foi de 10 mil reais, né? 10 mil unidades monetárias, né? Então, vamos ver só o segundo aqui, né? O segundo, ele fez uma predição, né, de 5.392 para o segundo registro lá, né? 5.392. Aqui ficou 4.415, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se vou limpar essa saída aqui. E aí ele tem, agora eu vou achar na documentação aonde que é, né? Essa métrica, tá? Para avaliação. Então, metrics error. Aqui de clustering. Vamos ver métricas de regressão. Aqui, mean square error, né? Então, o score, né? Ele mostra esse R2 score, tá? Vamos dizer que existem métricas melhores do que ele, tá? Pode ser o mean absolute score, que ele vai fazer aquilo que a fórmula matemática dele, aqui na documentação não tem, né? Mas depois eu vou colocar certinho a fórmula matemática, mas envolve o que eu falei para vocês, né? A distância dos pontos é absoluto por quê, né? É a média absoluta do erro, tá? Ele vai calcular a diferença desses pontos na reta, só que percebam que vamos tomar como base aqui, ó, a linha verde, tá? Tem alguns pontos que estão acima da reta, então essa distância vai ser positiva, tá?
Mas tem alguns pontos que vão ficar abaixo da reta. Ó. E aí, se é a diferença, concorda que esses pontos vão ficar negativos. E aí vai compensar, né? Vai acabar compensando os erros daqui com os erros daqui, né? E não é bem isso. Então, por isso que existe a média absoluta, né? Porque aí, mesmo que o valor seja negativo, mas como o absoluto é o cálculo da distância daquele número até zero, então sempre vai ser valor positivo, tá? Então ele vai calcular a média das diferenças absolutas, tá? Então vai dar um valor absoluto, aliás, um valor positivo, tá? Voltando aqui, então vamos, acho que tem que importar, né? Deixa eu só ver aqui, Scalerne Metrics. Então vamos importar aqui, from scalerne.metrics import, vou importar o min, olha lá, tem o min absolute error. Vocês viram também que tem o min porcentagem erro, que aí é o valor em porcentagem, né? Pop-up, a mesma hora que ajuda, atrapalha. Min, olha lá, absolute porcentagem error, tá? Tem a raiz, né? Aonde acaba penalizando, né? Alguns valores, os valores que têm um peso maior, tá? Vou trazer esse cara aqui também. E aí a gente faz o seguinte, né? Min absolute error. A gente coloca aqui os valores, olha lá, ó, de x true e x predito, né? Então vou colocar o x teste e o x não, né? Y e o y predito. E aí vamos ver quanto que vai dar isso, né? Vou pedir para printar esse valor. Então olha lá, ó, tá dando ali mais ou menos, né? 4.030, né? Numa média, tá? A média, ok? Desses valores entre, né, o valor de teste e o valor predito. Então, na média, tá? Tá tendo aqui o valor de 4.030 unidades monetárias. Ok? Vamos ver o outro, né? Print min squared error. E aí é a mesma coisa, y true e y predito, tá? A diferença é que agora o que ele vai fazer, né? Lembra que não é true, né? É y teste. Certo? Agora foi. Nossa. A raiz quadrada, olhando aqui para a imagem, né? O que ele vai fazer? Ao contrário da média absoluta, né? Que vai para os pontos que estão abaixo da reta, vai aplicar o valor absoluto. No mean squared, né? Vai aplicar na fórmula, né? A distância vai ser elevada ao quadrado. Por quê? Porque quem tiver muito distante, né? Quem tiver muito distante da linha, o quadrado disso, vamos supor, se eu tiver uma distância de 5, né? Ao quadrado vai para 25. Então perceba como que esse ponto, né, ele está sendo penalizado, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma distância de 100 ao quadrado, vai para, uma distância de 10 ao quadrado vai para 100, tá? Então, com isso,
acaba penalizando, né, quem está muito distante da linha, tá? Bom, professor, o senhor falou que o algoritmo de regressão linear, né, ele gera aqui uma, uma função, né, no caso aqui uma função linear. Tem como ver essa função linear, né? Tem, tá? Vou aqui mostrar para vocês. O LR ponto, ele tem aqui olha lá, aqui, ó, o coef é o coeficiente, tá? Então ele vai mostrar aqui o coeficiente. Isso aqui perceba que é para cada valor, tá? De cada coluna, ok? Deixa eu pensar no seguinte, só para colocar aqui, ó. Deixa eu fazer um data frame, PD data frame, aonde eu vou. Os valores vai ser de columns, vai ser o df.columns. Vamos ver como é que fica. Já deu besteira, né? Você passou o valor 6. Valor 6 de 1, índice implica de 6 a 7. Não. Tá. Então seria o drop da coluna charges no eixo 1. Aí o que sobrar eu quero o columns. Bom, tem que pensar aqui. Eu queria dar os nomes, né, para cada um desses coeficientes aqui, mas eu tenho que pensar um pouco mais. Mas eu vou pensar agora. Vamos lá, então. Vou comentar aqui. Print df.columns. Vai mostrar só as colunas. Beleza. Só que dessas colunas eu não quero esse cara. Tá aqui. E aí, no meu data frame, ele tem lá atributo coluna, aonde eu estou pegando meu data frame, excluindo esse cara. É isso. Eu acho, né? Mas ele não tá. Tá faltando. Tá faltando um parênteses. Não. Abre, abre, abre. Fecha, fecha, fecha. É isso mesmo. Tá faltando um parênteses. Então vamos lá, pessoal. Então, como é que né? Como é que está sendo aqui a fórmula, né? Perceba então que ele não é uma função tão simples igual essa aqui, né? Essa aqui ele está dando um peso para um valor A, tá? Aqui
ele está fazendo mais ou menos o seguinte, tá? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui a fórmula, né? Então, para ele predizer um valor de y, ele está fazendo o seguinte: a idade, né? Ele está fazendo 260, ele está dando um peso para a idade de 263 e alguma coisa, tá? Dado um x. Mais, né? Mais menos 239, né? Então ele está descontando desse valor também multiplicado por um outro x, mais 339 multiplicado por x, mais 500, e assim sucessivamente, tá? Mas olha que legal. Olha qual é a variável que teve, né, um maior peso, tá? Ele encontrou, né, uma relação muito grande aqui, ó, com o caso de ser fumante ou não. O índice de massa corpórea nem foi tanto, né? Nem foi tanto assim, mas o fato ser fumante ou não foi o que mais implicou. E aí, agora, era uma coisa que eu deveria ter feito antes, mas eu vou apagar aqui e fazer lá em cima. Que era o seguinte, ó. Antes da gente começar aqui na parte de criar um modelo, eu deveria ter feito, e eu só vi agora, né? Eu só vi agora quando eu vi os coeficientes, tá? Que é a matriz de correlação. Então, fazendo um print aqui da minha matriz de correlação, vamos ver, né, quem é que se aproxima mais de 1 ou mais de menos 1, né? E aí, a gente já pode vir até aqui no Smoker, que ele aqui com o Chard, olha lá, ó, Smoker com o Chard, olha lá, ó, ele tem 78, né, 0,78, né, bem próximo de 1, tá? Que implica, então ele tem uma relação muito grande, tá? Entre fumante e o valor do seguro. Os outros, ó, esse aqui próximo de zero, né? Próximo de zero quer dizer que não tem nenhuma relação, né, entre região e idade. Esse aqui, ó, 0,1 entre região e BMI, também não tem, né, relação quase que nenhuma. Aqui o Smoker com o Chard, que é o mesmo, né? Isso aqui é uma matriz de identidade, né? O que está acima da diagonal é a mesma coisa que está abaixo da diagonal, tá? Mas pode ver que não tem mais nenhum valor assim muito grande, né? Que, por exemplo, acima de 0,6, né? Acima de 0,7, mostra que tem uma relação muito alta, né? E aqui mostra isso perfeitamente, né? Então, por isso, se eu tivesse feito isso antes, né? A correlação, criado a matriz de correlação, a gente teria identificado, né, que o peso para o atributo Smoker, igual a gente viu lá embaixo, né? É maior. Tá? Aqui, ó, bem pequeno, também muito 0,006, muito pequeno. Realmente não tem mais nenhum outro. E eu achei engraçado o índice de massa corpórea, né? Ele não afeta, ele não tem, olha lá, ó, nenhuma relação muito alta assim com, com o Chard, né? É bem baixo, mais próximo de zero, né? Então, para esse dataset, né,
o atributo aqui que tem um peso maior, e a gente viu isso, né, quando o modelo aprendeu, né, ele criou aqui um valor muito grande, né, para esse smoker. Certo, pessoal? Bom, alguém tem alguma pergunta? Queria falar alguma coisa? Só lembrando, eu vou melhorar aqui o notebook, tá? Vou colocar ali os textos certinhos, né? Vou colocar aqui algumas imagens. Eu tinha uma imagem aqui que mostra ele é um GIF, né? Mostrando sobre a criação da reta, né? Da linha no gráfico, mas não achei. Bom, falta 2 minutos. Vamos tentar fazer só uma. Ah, não, acho que não vai dar mesmo. Vamos deixar quieto, né? Eu ia fazer um modelo simples aqui. Aqui eu estou fazendo um modelo linear, né? Mas ele é múltiplo. Múltiplo por quê? Porque ele tem várias colunas, né? Talvez se eu fizesse só com uma coluna, talvez ele ficaria melhor, né? Talvez ele só com a coluna smoker, né? Talvez ele teria uma, uma taxa de acerto, né? O erro não seria tão grande, né? De 4.000, tá? Bom, é isso mesmo, pessoal. Ninguém acho que tem alguma pergunta. Eu vou encerrar aqui o vídeo.